Artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Pessoal, LDB estabelecendo as regras gerais, no caput do artigo, de competência da autoridade brasileira para julgar uma ação. Veja, o réu é isso em comparação à legislação internacional, que fique bem claro. O réu é domiciliado no Brasil, então a lei, melhor dizendo, o judiciário brasileiro é competente, sim. Ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Um brasileiro contrata um serviço de uma empresa chinesa para a entrega de determinados produtos aqui no Brasil. Então, evidentemente, a autoridade brasileira vai ter jurisdição sobre essa ação, sim, porque a obrigação tem que ser cumprida aqui. Parágrafo 1º. Só a autoridade judiciária brasileira, só a ela compete conhecer das ações relativas a imóveis. Aqui o parágrafo 1º estabelecendo aí uma outra regra absoluta. Só a autoridade brasileira é competente para ações relativas a imóveis situados no Brasil devido à soberania nacional, evidentemente. Segundo, a autoridade judiciária brasileira cumprirá. Veja, a autoridade judiciária, ou seja, o judiciário brasileiro vai cumprir as diligências solicitadas por uma autoridade judiciária competente estrangeira, ok? Quanto ao objeto dessas diligências, depois de concedido o exequatur é o cumpra-se, tá? Na forma estabelecida pela lei, que no caso o STF, conforme será mencionado aí abaixo. Tudo bem então com o artigo 12? Ótimo. Vamos para o 13? Vamos lá então. Artigo 13, pessoal? Que diz ele? A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, fatos ocorridos em país estrangeiro, rege-se pela lei que nele vigorar. Então está dizendo, prova de fatos ocorridos em outro país é regido pela lei lá do outro país, quanto ao ônus, ou seja, a quem cabe provar o quê, e aos meios de serem produzidas as provas, não admitindo o Tribunal Brasileiro provas que a lei brasileira desconheça. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro. O artigo 12, a gente não viu que a legislação, que o judiciário brasileiro é competente, ele, aqui, ele é competente quando o réu for domiciliado no Brasil ou quando tiver de ser cumprida a obrigação aqui no Brasil? Muito bem, mas vamos citar aquele exemplo, de uma contratação de uma empresa estrangeira para prestar serviços aqui no Brasil, por exemplo, certo? Muito bem. Quanto a essas contratações, esse contrato foi feito lá na China, por exemplo. Os fatos, muitos fatos ocorreram lá na China. Perfeito? Muito bem. A ação poderá ser processada aqui por quê? Porque simplesmente a obrigação tinha que ser cumprida aqui. O que foi contratado era, no fim, a entrega de um serviço aqui no Brasil, seja a entrega de produtos ou até mesmo a construção de um estaleiro, alguma coisa assim, seja lá o que for, certo, pessoal? Construção de uma estrutura, qualquer tipo de prestação de serviço. Muito bem, foi contratado lá na China. O que acontece? Na apuração do o que cabe a cada um fazer, a prova dos fatos que ocorreram lá no país estrangeiro é regido pela lei que vigorar naquele país. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, quanto ao ônus, ou seja, a quem cabe, e os meios de serem produzidas essas provas, é a lei estrangeira que disser respeito se a decisão do juiz disser respeito a fatos ocorridos no país estrangeiro, quanto ao ônus, ou seja, quem deverá provar o quê, e os meios de serem produzidos, deve vigorar a lei estrangeira.
não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, não vai admitir provas que a lei brasileira não admita. Não lá no estrangeiro, mas aqui, né, no processo que corre aqui no Brasil, tá certo? Porque no caso aqui a gente está analisando uma situação onde o Brasil é competente para julgar. Perfeito, então? É isso, o artigo 13. Vamos ver aí o artigo 14, né, pessoal? Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Tá lá, o processo corre no Brasil, ok? Vem o requerido, a outra parte, que é uma empresa chinesa, vai alegar que esses fatos ocorreram na China e que lá a lei é outra, certo? Muito bem, e que a parte brasileira até tinha conhecimento disso. E aí ele invoca, então, essa lei estrangeira. O juiz não é obrigado a conhecer. Então, ele vai ter que juntar aos autos do processo o conteúdo dessa lei, traduzido por tradutor juramentado. Perfeito? Artigo 15. Tudo na sequência, né? Artigo 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro. Aqui é uma outra situação. Aqui não é que era o caso de competência da legislação brasileira para se julgar ou não uma ação. Houve uma decisão judicial no estrangeiro relativo a sabe-se lá o quê, e que deve ser executada no Brasil, porque a parte devedora reside aqui. Ok? Bom, ela será executada aqui no Brasil, mas tem alguns requisitos. Haver sido proferido por um juiz competente lá no estrangeiro. Outra, de terem sido as partes citadas. Isso é um requisito de validade de um processo aqui. Então o Brasil vai exigir isso também de uma lei estrangeira, que as partes foram citadas, tá? E se houve a revelia, tem que verificar aí se é legal a aplicação da revelia dentro do contexto do que o Brasil entende como legalidade, né? C. Ter passado em julgado, esse é um outro pré-requisito, ou seja, transitado em julgado e estar revertido das formalidades necessárias para a execução. Então é necessário que haja transitado em julgado e, além de tudo, estar revestida a sentença das formalidades necessárias para execução lá no país, para que possa, então, ser executado aqui também. Se não preencheu todos os requisitos para execução no estrangeiro, não tem que ter condições aqui também. D. Estar traduzida por intérprete autorizado, então, tradutor juramentado. E E. Ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, tem que homologar, falar. Essa sentença tem valor jurídico para o Brasil. Homologo a sentença, tá bom? Muito bem, pessoal. Esta aula aqui, mais curtinha, né? Tem mais o artigo 16 e 17 apenas, diz assim: quando nos termos dos artigos precedentes anteriores, se houver de aplicar a lei estrangeira, lembra que falou o artigo 14? Ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Veja, ele quer dizer o seguinte: o processo está sendo julgado aqui no Brasil, no Brasil. Vem uma das partes e se refere a uma legislação lá da China, certo? Muito bem. A legislação chinesa faz referência a uma legislação, por exemplo, japonesa. O que o artigo aqui está dizendo é que quando houver a aplicação da lei estrangeira, vai ser considerada essa lei aqui da China, não o do Japão, que é aquela a quem se referiu. Isso quer dizer remissão, referência a uma lei de um terceiro país, tá bom? Artigo 17, para ficar mais claro aí, vamos lá, achar ela aqui.
As leis, atos, não, são as leis, os atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade e manifestação das partes, né, não terão eficácia no Brasil se ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Leis e atos e sentenças, ok, terão validade, eficácia aqui no Brasil, né? Tem formalidades para que sejam cumpridas aqui, como a gente viu acima, né? Tem que ter o exequatur do STF, ou melhor dizendo, tem que ter a homologação do STF. Mas quando ofender a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, não tem eficácia brasileira. Eu fico por aqui nessa aula. Até a próxima, né, pessoal? Bons estudos aí, boa prova domingo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Continue aqui conosco. Curso preparatório para oficial de justiça. Vai ter o concurso da capital e depois a gente continua com escrevente e outros concursos aí interessantes para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.